Boa noite, irmãos. Que o favor, a alegria do Senhor seja sobre nós nessa noite. Mais um painel, mais um tempo de edificação, de adoração, de compartilhar aí as verdades da palavra de Deus. Queremos falar de assuntos relevantes e vamos aproveitar esse momento para, mais uma vez, nos colocarmos diante do Senhor. Não sei como foi o seu dia, mas agora é uma oportunidade de nós entronizarmos o Senhor com o nosso tempo, com os nossos pensamentos, com a nossa atenção. Amém? Senhor, queremos mais de Ti nessa noite. Leva-nos, ó Pai, a realmente Te encontrar. Leva-nos, Senhor, realmente para esse lugar de refrigério, de descanso e também, Senhor, de confronto, Senhor, com as nossas vontades, com, Senhor, a nossa carne, porque queremos realmente, Senhor, sermos transformados dia a dia à imagem e semelhança de Jesus. Fala conosco nessa noite, Pai. Nós abençoamos, Senhor, cada um dos que estão aqui no templo, daqueles que estão em casa, que possamos realmente, Pai, sermos tocados por Ti. Oramos, te pedimos nessa noite. Amém. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por Ti. Homens se desviarão, profetas se venderão, mas existem aqueles que não se dobrarão diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobrarão diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer, é chegado amanhecer. Por isso declaramos: fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por Ti. Homens se desviarão, profetas se venderão, mas existem aqueles que não se dobrarão diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobrarão diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é
chegado o amanhecer, é chegado o amanhecer, é chegado o amanhecer, um novo tempo, é chegado o amanhecer. Profetizamos nessa noite, Pai, é chegado o amanhecer, é chegado um novo tempo, uma nova história, Pai. O Senhor tem coisas grandes para cada um de nós, e nessa noite queremos receber mais e mais, queremos mais de Ti, Pai. Declaramos nossos corações abertos, sensíveis para ouvir a Tua palavra. Move em nós, Espírito Santo, vem renovar a nossa vida, a nossa mente, o nosso interior, ó Pai, com a Sua viva palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos. Vamos começar o nosso painel. Tenho aqui comigo meus parceiros de ministério, pastor Alexandre, pastor Amém. Ari. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Juntinho aí. Graça e paz a Boa todos. noite a todos aí que estão nos assistindo. A graça e a paz seja com vocês. Pronto. Enquanto eu me arrumo aqui, Oh, glória. hoje nós teremos um bate-papo aí especial. Todos são especiais, né? Mas acredito que a cada semana Deus tem algo fresco, né? Como nós dissemos anteriormente em outro painel, nós até citamos a respeito do maná que era para o dia, né? O maná é diário, estava com isso exatamente na cabeça nesse momento, quando você falou. Pronto. Amém. Vamos lá, desde já. Bom, mais uma vez, boa noite, irmãos. Que vocês possam participar conosco. Acho que o pastor Ari está mais ligado ali na interação com os irmãos, né? Para que eles possam... Já estamos aqui acompanhando, viu? Já tem os irmãos aqui, fala Senhor conosco, graça e paz do Senhor, boa noite. Manda um joinha aí, né? Pastor Wagner estava ali louvando com as teclinhas, dizendo aí, Deus está levantando um novo povo. Tá. Glória Tá a Deus. bom. Começando aqui o pessoal a teclar aqui. A gente quer isso mesmo, é um bate-papo, é um compartilhar, né? E bom, para nós começarmos então, termos aí um ponto de partida, irmãos, nessa noite nós separamos um tema que é muito pertinente para a vida cristã, né? De uma maneira assim bem, é bem importante nós falarmos. E hoje eu queria falar com os pastores para a gente debater um pouquinho aqui, compartilhar um pouquinho da palavra, mas queria falar com os irmãos hoje sobre perseverança, né? Nós vivemos em uma geração muito rápida, né? Uma geração que está muito acostumada com micro-ondas, com internet, com iFood. Tudo isso é muito bom, porém nem tudo na nossa vida, e principalmente na vida cristã, nem tudo é tão imediato, nem tudo é rápido, até mesmo porque os processos que nós vivemos são importantes, né? Os processos aos quais Deus permite que nós passemos, os processos de uma construção familiar, de uma construção de um ministério, enfim, é muito importante nós sermos alimentados e ensinados a respeito da perseverança. Porque cada vez mais no tempo que nós vivemos, irmãos, nós somos ali incentivados e bombardeados que tudo é muito rápido. E na prática, né, na teoria é uma coisa, mas na prática, na nossa vida, no nosso dia a dia, nem sempre, né? Quantos talvez dos nossos irmãos e até mesmo nós aqui temos vivido processos em que é necessário nós sermos
perseverantes, né? Deus, o agir de Deus, Deus não é um gênio de uma lâmpada mágica onde nós, né, simplesmente ali apresentamos um pedido e Deus, então, Ele nos concede aquilo que nós queremos. A palavra de Deus nos ensina que Ele é um pai, né? Um pai perfeito, um pai amoroso, um pai que ensina os filhos, que disciplina. Vocês são pais, então acredito que vocês mesmos tenham experiências de que nem tudo que o filho pede você pode dar na hora, né? Eu tenho certeza que com o amor de Deus, o trato que Deus tem conosco, não é diferente, né? Então, irmãos, nessa noite nós queremos compartilhar um pouquinho sobre perseverança. Eu vou ler um texto bíblico só para nós termos aí um ponto de partida e a nossa conversa, como sempre, é um caminho aberto, aí vamos para onde Deus nos conduzir, tá bom? Amém. Eu vou ler aqui esse versículo. Irmãos, em Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança. Então a gente pode até grifar aqui, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Um texto poderoso, muito conhecido, já tive a oportunidade de ministrar com a igreja algumas vezes, mas aqui a nossa vida ela é comparada aí a uma jornada, a uma corrida. A gente está aí finalizando esse clima de Olimpíadas, né? Então aqui nós vemos que o texto ele nos ensina isso, que não está apenas proposta uma corrida, mas também nos ensina de que maneira que nós devemos percorrer essa jornada, que é com perseverança. Então, vamos ter esse ponto de partida. Eu vou começar aqui com o pastor Ari. Pastor Ari, compartilha com a gente um pouquinho sobre a importância, o que você tem aprendido aí com os anos sobre perseverança. Amém. Domingo eu ministrava sobre o tema Olimpíadas, né? E, de uma certa forma, eu também ministrei que o atleta ele tem que perseverar em seus treinamentos, no seu dia a dia, na sua dedicação, né? Na alimentação, no seu preparo. Então, ele tem que perseverar. Se ele errou o primeiro treino, ele vai repetir 200 vezes até ele acertar aquilo que ele precisa fazer bem feito para ganhar o ouro olímpico. Então, isso é um modo de perseverança. Agora, a verdadeira perseverança, eu entendo que não vem de graça. A perseverança ela não vem de graça, ela tem um custo para nós. E esse custo, às vezes a gente acha assim, é um custo muito alto. Não, não é um custo muito alto, na verdade, porque é um custo que é essencial, é necessário pagar esse preço da perseverança para conquistar, chegar aonde nós queremos. Eu estava hoje, quando você falou sobre a questão do tema, né, para hoje, que seria a perseverança, a primeira coisa que me veio na mente, sabe qual foi? A construção da minha casa. Eu fiquei meditando naquilo, se eu não tivesse perseverado durante os anos que eu levei para construir a minha casa, eu não teria terminado a minha casa. Não é? Então, assim, é uma forma de perseverança, porque eu sei o quanto foi difícil, eu sei o quanto eu lutei, o quanto eu trabalhei para fazer aquela casa ao pé que está hoje, né? Toda acabadinha, bonitinha, arrumadinha. E quando eu falo a construção da casa, não é só a construção, a alvenaria, né, a parte física, mas
tudo aquilo que nós, eu e a Valéria, construímos dentro daquela casa. A nossa vida foi construída ali. Então, foi assim uma perseverança de, vamos dizer, hoje já de 35 anos, pelo menos, né, de construção. Nós começamos a construção bem antes da casa, né? Mas assim, que nós moramos ali, dentro do nosso casamento, 30 anos de casado, mais esse tempo de namoro e construção da casa, vamos dizer, 35 anos, construindo um lar, debaixo de uma perseverança que nos custou muitas coisas. Não vou entrar no mérito do que nos custou, né, porque foram coisas que foram gratificantes para nós, e hoje nós vemos a nossa casa, vemos a nossa família, vemos os nossos filhos. Valeu a pena cada minuto de perseverança, porque, principalmente na construção, muitas vezes me deu vontade de parar, falei assim, não, Deus me livre, esse negócio é muito para a minha cabeça, né? Tijolo após tijolo, pedrinha após pedrinha, né? Ferro após ferro, e aquele cimento que ia para dentro da terra e você não via onde estava indo aquele cimento, e o dinheiro que ia, né? que você não via mais o dinheiro também, nem a cor do dinheiro você via, né? Às vezes você só mudava de conta, mas foi perseverança, muita perseverança. E sem essa perseverança, nós não chegamos em lugar nenhum, nós não realizamos os nossos sonhos. Então, era um sonho que nós tínhamos, construir a nossa casa, ter a nossa família, ter os nossos filhos, ter um lugar bacana para se viver. Então, é uma realização. Sem a perseverança, não realizamos os nossos sonhos. Amém. Amém. Pastor Alexandre, o que tem no seu coração a respeito de perseverança, só para a gente ir destrinchando um pouquinho? Bom, primeiramente, assim, quando você falou desse tema, eu já pensei, quando falou perseverança, eu pensei no Léo, o meu filho, né? Porque foi uma jornada, foram muitas coisas que aconteceram. E aí um texto que quero compartilhar, que caiu assim no meu coração na época, diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 12, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu vejo assim que, quando falo assim do Léo, meu filho, que nós passamos por momentos de tribulação, né, na gravidez, né, da Kátia, minha esposa, passamos momentos difíceis, passamos momentos, né, de esperança também, mas o que mais pegou foi perseverar na oração, porque momentos que nós passamos de tribulação, né, no momento que a Kátia teve 2 abortos, né, nós perseveramos, mesmo, né, ela perdeu um filho, né. Eu lembro que nós estávamos lá no Vinho Novo, no Primavera, estava tendo um culto, né, de jovens, e naquele exato momento, né, nós tivemos a notícia que tinha que fazer uma coletagem, né, a Ana Kátia. E naquele momento, né, você muitas vezes é cristão, você também tem uma tribulação dentro do seu coração. Só que aí, então, nós conseguimos vencer através da perseverança, porque a perseverança ela traz não só a oração, mas a perseverança também ela traz a motivação de você estar em Cristo Jesus, porque era um sonho, né, ter um filho, né, e naquele momento que ela perdeu o filho, vem muitas coisas na cabeça, mas a maior coisa que nós pensamos, vamos perseverar em Jesus Cristo, primeiramente, né? Vamos perseverar na oração. Então, eu vejo que isso surtiu um efeito tão grande que, quando nós tivemos o Léo, a gente nem se programou. Então, foi algo determinado por Deus. Então, eu vejo que até isso, Deus ele começa a fazer grandes coisas, né, sobre as nossas vidas, sobre a vida também de outras pessoas, mas através da perseverança. Porque, se você não perseverar, você morre. Se você não perseverar na palavra, se você não perseverar na oração, se você não perseverar no jejum, você morre. E quando Paulo ele fala isso na carta de Romanos, né, que seja perseverantes, perseverem na oração, é que no momento quando você persevera,
Você não sabe se vai ser amanhã ou depois da manhã. Tem momentos que vão ser 1 ano, 2 anos, 1 mês, 1 dia, mas você tem que perseverar. Então, foi isso que aconteceu, né? Então, graças a Deus, perseveramos, né, em oração. E hoje, né, pela graça de Deus, hoje o Léo está aí, né, conosco, né, 5 anos aí, está ativo, né? E porque foi um resultado da oração. Porque sem esses fundamentos da vida cristã, né, a gente se esmorece. Eu, trazendo aqui, para a gente tirar um raio-x, né, sobre perseverança, às vezes a gente tem uma impressão, né, de que quando a gente aceita Cristo, e a gente ouve muito isso, que a nossa vida vai mudar aqui, né? Nada. E, de fato, nós nascemos de novo, algo acontece, né, de novidade em nossa vida. Exato. Mas é o início de uma jornada, né? E hoje é tão importante nós falarmos sobre perseverança, porque nós percebemos, né, o quanto que o tempo que nós vivemos, as pessoas elas são tão imediatistas que elas são incentivadas não a perseverar, mas assim, se não está dando certo, troca. Se não está dando certo, para. Então, nós vemos que, né, isso a gente pode ver de tantas maneiras, quanto que o valor da aliança tem se perdido hoje em dia. Então, nós vemos que, né, hoje as pessoas não são ensinadas a perseverar em um casamento, não é? Então, quando vem a dificuldade, quando vem as diferenças, porque elas vêm, né? Acho que tanto o exemplo do Ari, da construção da casa, quanto o seu, com relação ao Léo, são exemplos de imprevistos que com certeza surgiram no meio do caminho. A sua casa ficou pronta, tudo 100% planejado. Não foi. Só Jesus sabe. Imprevistos. E nós? Imprevistos acontecem, né? E é o que o Alexandre falou assim, porque você falou de uma tribulação interna. É que nós somos gente. Exatamente. Né? Nós somos pessoas normais. Ou seja, normais assim, no sentido de que nós estamos sujeitos a passar por imprevistos, por dificuldades. Só que a nossa diferença é justamente perseverar no que a palavra de Deus nos ensina. Então, quando a palavra de Deus nos ensina que o casamento, por exemplo, é até que a morte nos separe, né? É uma aliança feita com Deus, é uma aliança feita com o cônjuge. É um exemplo que nós temos aqui de que nós devemos perseverar, né? E não simplesmente surgiu uma dificuldade, então a gente parte para outra, né? Exatamente. Então o cristão, ele pela palavra ele é ensinado a perseverar nas promessas, a perseverar nos princípios, né? E nós vemos ali tantos homens de Deus na palavra que passaram por processos, né? E que perseveravam. Então, nós vemos ali o exemplo de Abraão, nós temos ali o exemplo de Moisés, nós temos o exemplo, então, de tantos homens, né? Que perseveravam na palavra que eles receberam de Deus. Hoje eu estava lendo pela manhã a história de Davi, quando ele estava sendo perseguido por Saul, e com toda a dificuldade, eu estava lendo justo aquele momento onde ele visitou os sacerdotes e depois Saul mandou que matasse todos os sacerdotes, todos da família, todos daquela cidade. Mas Davi ele permaneceu, né, naquela fé, naquela esperança de que ele foi chamado por Deus, foi ungido por Deus para ser rei. E ele teve que passar por tudo que ele passou, é evidente, né, não fez tudo corretamente, não fez tudo certo, mas ele permaneceu naquele chamado. Né? Então, ele perseverou naquele chamado que ele tinha, ele acreditou e perseverou. E o detalhe, eu até falei permaneceu, né, usando a palavra perseverança, mas perseverar significa permanecer. Eu até peguei aqui algumas palavras, né, sobre perseverar. Significa permanecer, significa ficar embaixo. Né? Davi ficou embaixo daquela consagração que houve, né, através do profeta Samuel. Então, ele se manteve ali debaixo daquela consagração. É estar paciente, nós precisamos ter paciência, né,
Perseverar significa você ter paciência, esperar com paciência. Esperei com paciência no Senhor. Outra coisa também é manter-se tolerante. A gente tem que tolerar muitas vezes o nosso irmão, né? Tolerar às vezes o nosso cônjuge, as deficiências, né? Não significa que são defeitos, às vezes são defeitos, mas nós precisamos tolerar essas questões, né? Até que Deus, então, transforme ou nos torne totalmente tolerantes ao ponto de falar assim, é assim mesmo, vamos conviver assim, vamos ser felizes assim, né? E também significa estar com os pés no chão. Muitos de nós, muitas vezes, queremos as coisas de uma certa forma que nós não queremos ficar com os pés no chão. Nós temos que estar com os pés no chão. Tudo que nós fazemos, ande com os pés no chão. Minha mãe, meus pais falam, tenha seus pés no chão, não vai dar o passo maior do que a sua perna. Isso significa estar com os pés no chão, em tudo quanto que a gente vai fazer. E isso também é perseverar, né? E não retroceder. Talvez aqui o principal modo aqui é não retroceder. Porque quando você abre mão, você retrocede, muda o seu caminho, sem saber se é realmente a vontade de Deus para você mudar de caminho, você está retrocedendo. E se você retrocede no seu caminho, você não vai alcançar a bênção que está ali para você. Que volta a dizer, mais uma vez, o caso de Davi, né? Se ele tivesse retrocedido, fugido, abandonado, sumido por aquelas terras e nunca mais dado a sua cara, se ele tivesse retrocedido, ele jamais teria sido o rei segundo o coração de Deus. É verdade. Eu tenho um exemplo também a respeito da palavra de Deus. Está ali no livro de Mateus, no capítulo 13, ali no versículo 20 e 21, fala da parábola do semeador, que ele diz assim, né? A semente que cai no solo pedregoso representa a pessoa sem perseverança. De início, ela recebe o evangelho com alegria, mas não tem raiz. Ou seja, essa palavra, né, da parábola do semeador, ela dá vários exemplos, né? O solo pedregoso, né? Muitas vezes, quando vem para o evangelho, você tem que criar raiz. Mas se o seu solo, você jogar aquela semente no solo, e se esse solo não for uma semente de oração, uma semente de palavra, não tem como crescer. Por que eu estou falando isso? Porque isso é muito importante também no reino de Deus, a respeito da perseverança. Porque a perseverança também ela consiste também na palavra do Senhor. Eu vejo assim que nos dias que nós passamos, né, não só na igreja, mas no mundo todo, algumas coisas acontecendo, pessoas muitas vezes não se firmando no evangelho, mas porque tem jogado a sua semente no solo pedregoso. E eu vejo que essa semente para nós é isso, é a presença de Deus, é a semente, né, da palavra, da oração, é a semente da adoração também, que isso contribui todos os fundamentos do reino de Deus na vida da pessoa. E quando a pessoa ela não está firmado nisso, ela não cresce. Então, veja assim que a Bíblia dá vários exemplos. Um exemplo, né, de Jeremias. A Bíblia menciona que ele pregou o Evangelho, ele não teve vergonha de pregar o Evangelho, ele foi ali sendo como um traidor, mas ele obedeceu à palavra de Deus, ou seja, ele perseverou. Então, estou dando esse exemplo da parábola do semeador com Jeremias. Jeremias ele poderia desistir de tudo, porque a Bíblia fala que alguns falam, né, alguns teólogos que era um profeta chorão, porque muitas vezes ele foi assolado, né, pelo povo de Jerusalém, pelo reinado de Nabucodonosor. Mas eu vejo que ele perseverou, ele obedeceu, ele perseverou no reino de Deus. Então, ele anunciou os feitos, os prodígios, as maravilhas de Deus ali em Israel. Então, eu vejo que é isso, que a perseverança vem na medida que você, não estou nem aí que as pessoas vão dizer de mim. Assim como foi com Jeremias, assim como foi com Ana, que Ana era estéril, ela poderia desistir do filho dela. Mas ela falou assim, não, eu vou perseverar em oração. E ali ela concebeu um filho chamado Samuel. Então, eu vejo que
a perseverança, ela consiste também no reino de Deus, aquilo que nós fazemos diante do Senhor, porque nós não podemos só viver o Evangelho só nos momentos, né, do trabalho, de outras situações, mas nós temos que viver o Evangelho de acordo com que nós vivemos a vontade de Deus. Ou seja, não é só na alegria, mas também nas tribulações, aonde que Deus ele coloca a perseverança. Se fosse só na alegria, tava mais ótimo, fácil. Né? Mas é tudo na tribulação. Mas eu vejo você falando assim, né, dessa parábola, enfim, da importância assim de nós perseverarmos numa palavra que Deus tem para nós. A Bíblia é cheia de exemplos, né? Exatamente. Se a gente pegar um exemplo sobre a pesca maravilhosa, né? Que mostra ali que eles eram homens experientes, Exato. sabiam o que estavam fazendo na hora de pescar, e eles não pescaram nada. Mas quando eles receberam uma palavra, né? Jesus falou, vai lançar rede, né? E sobre a palavra de Jesus, ele persevera, ele permanece agindo debaixo da palavra que Jesus deu para ele. Exato. Então eu vejo assim a importância de nós termos os nossos ouvidos prontos para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Por quê? Vamos ser sinceros, a gente tem que ser bem franco aqui, né? Essa é a ideia. Né? Aqui não é uma pregação, é um bate-papo mesmo para a gente abrir o coração, né? Os irmãos se identificarem com isso também. Mas assim, na jornada não é fácil. Por quê? Existem outras vozes que surgem no meio do caminho, né? Existe a voz do inimigo, que muitas vezes, né, vem falando para nós, por que você vai tentar? Por que você vai continuar? Né? Não é mais fácil você parar? Deus não está te ouvindo. Tem a voz também de outras pessoas, Exato. Né? Exato. Opinião de outras pessoas, conselhos de outras pessoas. Os falsos conselheiros. Os falsos conselheiros, né? Principalmente nesse tempo de internet em que todo mundo tem opinião sobre tudo, todo mundo é especialista em tudo. Então, como que é importante nesse tempo nós termos a maturidade e a humildade de pararmos para ouvir a voz de Exato. Deus. E Deus só fala conosco através da palavra, né? Os princípios da palavra. Deus vai usar pessoas, com certeza, né? Pessoas mais experientes, pastores, líderes. Mas como é importante para nós perseverarmos é ouvirmos o que Deus está falando a nosso respeito. Né? Verdade. E aproveitando que ele estava falando da perseverança na oração, né? Que isso é primordial na vida de qualquer um. Nós temos aqui um exemplo prático, né? O irmão Aguinaldo, ele fala aqui que a mãe dele orou por 25 anos pelo esposo, o pai dele, né? E depois de 25 anos, ela viu, 25 anos de perseverança em oração, ela viu o milagre de Deus, né? A conversão do marido, do pai do Aguinaldo. Então, é um testemunho, né, na verdade, mas também um exemplo prático de perseverança na oração, né? É muito importante isso. Eu queria mudar um pouquinho aqui a chave, porque a gente já está na metade do nosso tempo aqui. Falamos sobre o que é perseverar, trouxemos exemplos, mas eu queria, assim, de uma forma mais prática. Então, como perseverar? O que pode nos ajudar a perseverar? Quais dicas nós teríamos aí, talvez, que nos ajudem, que nos incentivem a permanecer, né? Eu vou dar, acho que um primeiro ponto aqui, mas no versículo que nós lemos, né, de corrermos a nossa corrida com perseverança, ele diz ali, com os olhos fitos em Jesus, né? Por que muitas pessoas desistem no meio do caminho? Porque elas começam a olhar para si mesmas. E quando nós olhamos para nós mesmos, eu vou falar por mim, eu sou tão desencorajado por ser tão limitado, por ser tão falho, por assumir desafios muitas vezes, o próprio ministério, são desafios maiores do que nós, né? E nós aprendemos a depender de Deus. Então, quando ali diz, corramos com perseverança, mas ele coloca os olhos em Jesus, né? Então, não olha para você, não olha para a tua condição, não olha para as tuas falhas, mas lembra quem você é em Cristo, porque Jesus é o nosso representante hoje. Por isso que nós oramos em nome de Jesus,
Quando chegamos diante de Deus, a gente não chega com os nossos méritos, com as nossas obras, com o que nós fazemos. Nós chegamos diante de Deus através do nosso representante, né? Então, quando nós olhamos para Jesus, Jesus é perfeito, né? Então, nós temos que colocar os olhos nele, não em nós mesmos, né? Não nas nossas limitações. Então, muitas vezes, né, eu já acompanhei pessoas, estou pensando em desistir porque eu não consigo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Só que a boa nova do Evangelho é que não é sobre você, é sobre Jesus, né? A mensagem do Evangelho é que agora não é mais sobre o que você faz ou deixou de fazer, é sobre aquilo que Jesus fez, sobre aquilo que Jesus é para nós, né? Então eu vejo assim, se vale uma dica, se vale um princípio que a palavra de Deus está nos ensinando, coloca o olho em Jesus. Porque quando colocamos olhos em nós, ou até mesmo nas outras pessoas, né? Porque as pessoas muitas vezes não vão corresponder à nossa expectativa. Nem nós mesmos, né? Nem nós mesmos atendemos às nossas expectativas. Agora não, Jesus, ele sempre vai além. Jesus é sempre maior, Jesus é sempre melhor, Jesus tem o melhor, né? Então, como perseverar? Eu traria aqui um ponto importante, seria, olhe para Jesus, né? Não olha para você, não olha para as circunstâncias, não olha para as pessoas, coloque os olhos em Cristo. O que mais que a gente pode trazer de forma prática, assim, que nos ajuda a perseverar? Eu vejo duas situações, talvez, e uma delas com um respaldo. A primeira, eu até falei aqui no domingo, né, que o atleta que nada, que se dedica à natação, ele não joga futebol, porque o negócio dele é natação, ele tem o dom de nadar. O cara, muitas vezes, que tem o dom de tocar uma guitarra, ele não consegue tocar uma bateria. Alguns conseguem fazer as duas coisas, mas, no geral, assim, o cara que toca uma guitarra não toca uma bateria. Então, eu vejo que assim, uma das maneiras de nós não perseverarmos é estarmos fazendo aquilo que nós não fomos chamados para fazer. Perseverando na coisa errada. Perseverando numa coisa errada. Não é o meu dom, não é meu talento, logo, eu não vou conseguir perseverar, porque eu não consigo... porque eu não tenho razões humanas, físicas, de talentos para executar tal atividade. O cara que mexe a vida inteira com plantas, ele não vai conseguir, muitas vezes, mexer com uma parte elétrica, um exemplo, né? Embora todo mundo que estudar e tentar aprender e perseverar no aprendizado, acaba aprendendo algumas coisas, mas sempre tem aquele quesinho de frustração, porque não consegue alavancar na sua perseverança, alavancar um resultado, né? Então, assim, muitas vezes isso acontece porque eu estou executando a coisa errada, não é aquilo que eu fui chamado para fazer. A segunda situação é quando Deus chama, Deus chama você para algo específico. Um exemplo de Moisés, né? Não vou falar nem aqui dos pastores, né? Vou falar um exemplo de Moisés. Deus chamou Moisés para algo específico. Ele não sabia, ele fugiu do Egito. E do nada, de repente, ele ouve uma voz falando com ele: olha, você vai ser o libertador lá do meu povo, que é o seu povo, que é a sua família. Ele fala assim: quem, eu? Do jeito que eu sou, gago, né, não sei falar direito, mas ele era príncipe no Egito. Ele vivia, né, ali entre os príncipes, né? Então ele era um príncipe no Egito. Aí me cai na cabeça assim: mas como ele não sabia falar? Como, né, não poderia ele não saber se expressar, uma vez que ele foi educado ali com a educação dos egípcios? Mas Deus o chamou e ele não sentia capacitado a ser um libertador. Mas ele permaneceu, ele perseverou no chamado. Aí entra a questão debaixo da vontade de Deus. Então ele se manteve debaixo dessa vontade. Agora, como se manter nessa vontade, nessa presença? Agora eu trago para o nosso meio, para o nosso dia a dia. Muitas vezes nós temos o chamado, sabemos que temos esse chamado, mas nós não permanecemos debaixo de uma liderança.
Ou seja, é mais ou menos assim, eu tenho um chamado, mas eu não permaneço debaixo da liderança do meu pastor. Quantos anos, um exemplo, eu estou na igreja, e nós nunca tivemos esse trabalho com os casais, um exemplo. Agora, eu tenho chamado para trabalhar com os casais, mas eu não permaneço debaixo desse chamado, e eu não permaneço debaixo da autoridade do meu pastor. Isso significa o quê? Se eu sair dessa camada, né, de liderança, e achar que porque eu tenho um chamado, sou mais do que o meu líder, que é o meu pastor, o pastor Wagner, eu não vou conseguir permanecer ou estar debaixo desse chamado, né, dessa unção. Então, se eu sair, eu não consigo permanecer. Agora, se eu me mantiver ali debaixo dessa bênção, dessa liderança, aí então eu consigo permanecer nessa presença e nesse chamado, até concluir aquilo que Deus tem para fazer. Agora, está aí onde está esse detalhe, Rafa e Alexandre. Não é ver aquilo que eu quero que aconteça, ver aquilo acontecendo que eu quero, mas aquilo que Deus quer que seja feito. Então, eu vejo que Moisés, ele permaneceu e viu aquilo que Deus queria que acontecesse, que foi o povo saindo do Egito. Não é? A mesma coisa aqui, se eu quiser ver aquilo que eu quero fazer, eu vou morrer na praia, tipo a onda do mar, se levanta, deságua, morre na praia. Agora, se eu permanecer debaixo dessa liderança e debaixo desse chamado de Deus para a minha vida, então eu vou ver aquilo que Deus quer fazer nesse ministério, Igreja Vinho Novo, nesse ministério de casais, o qual hoje eu estou aí trabalhando, né? Tentando fazer o máximo possível, mas eu preciso estar sempre atento à voz de Deus. Se eu perder essa sintonia com esse Deus que me chamou, eu posso não ser capacitado para isso, mas Deus, porque Ele me chamou, me colocou aqui, Ele vai me capacitar, e eu vou ver lá na frente aquilo que Ele quer fazer, não aquilo que eu quero, aquilo que eu penso. Só fazendo um parêntese, né, falando de liderança, tudo, e trazendo para um contexto de maneira geral para a igreja, a palavra de Deus nos ensina, né, que é melhor serem dois do que um. Sim. Né, quando a gente fala assim de permanecer debaixo de uma liderança, de permanecer, né, no convívio, na congregação, né, nesse compartilhar, nesse conviver, a palavra de Deus nos ensina é melhor serem dois do que um, né? E na prática é isso, porque quando um desanima, o outro está ali firme. O outro está ali para incentivar. Né? Então, como que é importante, eu falo isso da minha vida, né? Como é bom você ter ali um pastor, um discipulador, um mentor, que pode ali te incentivar, que pode ali te direcionar para o teu chamado, né, que vai ser muitas vezes, a gente fala, né, de pastor, tudo, mas muitas vezes o chamado pastoral é ser plataforma para os outros, né? Ser líder é levantar outros, né? É dar destino, é dar propósito, né, àqueles que Deus nos confiar. Às vezes o ser líder é aquele que vai ficar segurando aqui com você a bandeira na sua mão para você não se cansar, né? É verdade. Exato. É verdade. É verdade. Um exemplo assim bem claro assim que eu quero assim testemunhar. A Bíblia diz em Romanos 13, versículo 1, que nós devemos ser submissos às vossas autoridades, né? Trazendo assim dentro da igreja, desde que quando eu me converti, ser submisso primeiramente a Deus e aos pastores, né? Eu dou um exemplo do pastor Wagner. Muitas coisas que ele até hoje faz, né? Nunca vou fazer igual ele, mas eu sempre olhando para ele, tentando fazer não igual a ele, mas ser tipo assim, ser submisso e aprender mais o que ele está não só falando, mas fazendo as coisas, entendendo, ou seja, aprendendo. Eu vejo que, na medida que você começa a perseverar, não é uma cópia, mas você está vendo uma pessoa, vou dar um exemplo, o Ari, você e até outras pessoas,
você começa a observar. Então, na medida que você observa, você é submisso. E na medida que você é submisso a uma autoridade, você começa a aprender as coisas, mas do jeito que Deus ele vai dar para você. É do jeito diferente, mas você tem um caminho sendo direcionado. Você tem um exemplo. Fora Jesus, você tem o seu pastor, você tem outras autoridades que são vocês. Então, muitas vezes a gente tem que reconhecer isso também, porque geralmente você vai assim orar, Deus vai dar, vai, mas também Deus ele também coloca pessoas ao seu redor para você observar e você aprender. Eu vejo que isso também é algo de perseverança, não que eu vou ser igual o Ari, igual o Rafa, igual o pastor Wagner, mas eu começo a aprender com meus irmãos e Deus ele começa a ministrar de uma forma diferente. Mas é a palavra perseverar. Na medida que está falando, não que eu vou fazer igual, mas na medida que eu falo assim, puxa, é isso aí, é isso que eu quero. Tipo assim, se o meu irmão está perseverando e está conquistando, eu vou perseverar também e eu vou conquistar como ele. Exatamente. Então, eu vejo que 2 em 2, entendeu? Então, na medida que nós perseveramos uns aos outros, Deus ele começa a dar esses dons, dar esses talentos, ele começa a derramar sobre a igreja. Então, eu vejo assim que Moisés, ali a Bíblia fala aí em Êxodo, né, no capítulo 17, que na medida que Moisés estava ali, né, orando, estava ali, né, o Josué ali na batalha contra os amalequitas, e estava Arão e Hur ali, né, segurando as duas, uma mão e a outra mão de Moisés. Assim somos nós, temos que perseverar uns com os outros, para que nenhum também venha cair, né? Mas perseverar, falar assim, meu irmão, você está, né, com os braços totalmente rendidos, vamos se levantar, Deus é maior sobre a sua vida. Então, eu vejo que é isso de perseverança também, não só na igreja, mas também na família, né? Eu vejo que a perseverança também consiste também na oração, na palavra. São esses fundamentos também que você acaba associando também à família. É que eu ia só somar aqui o que você está falando, porque o que a igreja primitiva perseverava, né? Se a gente vai ali em Atos 2, exato, diz, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia ali temor. Então, assim, a gente vê que não é novidade, a gente não está descobrindo a roda. Não, é um princípio, é um modelo bíblico de como viver igreja, de como ser igreja, né? De como nós vamos chegar lá. Então, eu trago isso, irmãos, porque quantas vezes o que me manteve de pé não foi propriamente a minha fé, não foi propriamente a minha disposição, mas foi a fé do irmão que estava comigo, né? Foi a fé do meu líder que estava comigo. Então, por que muitas vezes pessoas se perdem no meio do caminho? Porque, né, é claro que nós não estamos aqui para julgar, estamos aqui para trazer exemplos e direcionamentos, mas às vezes somos tomados por uma independência, né? Sim. Eu resolvo sozinho, eu sei o que eu estou fazendo, e muitas vezes a gente vê que é um caminho, né? Porque a palavra de Deus nos ensina que o nosso coração é enganoso, né? O nosso coração, a gente tem que tomar cuidado. Então, como perseverar, né? Como que é importante, então, ser mais de um. Não andarmos sozinhos, não andarmos por nós mesmos, não querermos defender simplesmente a nossa vontade, até porque é nesse convívio que Deus trabalha, né? Exato. É nesse convívio que Deus trata conosco, né? Exatamente. Eu queria acrescentar sobre a questão que você fez a pergunta, né? Como fazer, né, para perseverar, né? O irmão Vanderlei, ele diz aqui que em Provérbios, capítulo 4, né? Ele fala aqui, o texto fala, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Então, isso é uma forma de perseverar, olhar para frente, sabe? Ter o foco ali naquilo que você está fazendo, né?
E então, se você manter-se assim, e você usou um exemplo bem bacana, né? Às vezes a sua fé não foi o divisor de águas, né? Mas às vezes do seu líder, né? Daquela pessoa que estava com você, do seu lado, aquele seu amigo, aquele seu colega. Às vezes é exatamente isso, sabe? Às vezes a gente não, se a gente for andar só por aquilo que a gente crê, só por aquilo que a gente tem fé naquele momento, você pode pegar um momento ruim e você não ir muito longe, né? Porque você se desfalece muitas vezes, né? Então você precisa de alguém para te fortalecer. Então é importantíssimo nós termos alguém que caminhe ao nosso lado. Eu posso dizer que eu permaneci na minha fé porque eu tinha alguns homens de Deus que na época me auxiliaram, porque senão eu teria abandonado a fé rapidinho, né? E umas delas, né, pastor Newton, que sempre me apoiou, que sempre me orientou, pastor Malcir, que esteve pregando aqui há 15 dias atrás, que também ajudou, né, a minha esposa, meu sogro. Então, são pessoas que somaram na minha vida e que fortaleceram. E então é importante que a gente tenha realmente essa comunhão aí da igreja primitiva, né? Porque quando a gente fala assim de perseverar, de insistir, trazendo para o exemplo das Olimpíadas novamente, a gente vê que os campeões, né, os ganhadores, os atletas, enfim, todos eles têm um técnico ali. Ficava ali, né, incentivando, vai, não para. Vai. E geralmente o técnico já passou por aquilo que o atleta está passando. Então eu vejo assim que como é importante nós nos cercarmos de irmãos experientes, né? De irmãos que realmente já trilharam caminhos que nós ainda estamos começando a trilhar. Né? Por quê? Ouvir esses conselhos. Né? Então, quando a gente fala assim de perseverar, isso conversa muito com essa questão de não sermos independentes, conversa muito de nós termos a humildade de pedir ajuda, né? Porque muitas vezes também, né, às vezes o nosso orgulho, né, a gente prefere, né, morrer afogado sozinho do que pedir ajuda, e claro que não, né? Nós precisamos, né, pelo contrário, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de pessoas que nos fortaleçam, precisamos de pessoas que estendam a mão para nós, porque também em algum momento nós seremos capacitados por Deus para estender a mão para outros, né? E sabe uma coisa que não sei se vocês pensam assim, mas é uma coisa que eu aprendi. Nós, muitas vezes, como apoiador, nós devemos assumir os nossos fracassos, assumir as nossas falhas, né? E muitas vezes fazer que a pessoa conheça, né? Às vezes ela não sabe, mas às vezes precisa saber o porquê que você fracassou, aonde você fracassou, porque aí então você ganha autoridade para poder ser exemplo, para dar exemplo e para falar, vamos adiante. Eu assisti esses dias, aliás, é um filme bastante antigo, já assisti umas 10 vezes, com o Adam Sandler, e é um filme que ele é preso, e ele era um jogador de futebol americano, só que ele, num dos jogos, ele entregou o jogo, né, e ele foi acusado, né, por causa disso, e depois ele foi acusado também por ter matado uma pessoa, e ele foi parar na cadeia. E lá na cadeia, o diretor da cadeia foi lá para convencer ele para ser o treinador do time dos presos, para jogar contra o time dos policiais, né, para ver os policiais ganhando, né, porque sabia que o negócio, porque ele estava com o ator lá na mão, né, então ia fazer. Mas aí todo mundo sabia que ele tinha entregado o jogo, né, então ninguém queria jogar. Aí ele acabou virando treinador, começou a treinar o time começou a ir bem. Mas só que no último jogo, lá no jogo, ele acabou, nos últimos tempos, ele começou a entregar o jogo porque ele foi ameaçado pelo diretor da cadeia lá. E aí o que acontece? Quando ele assumiu que realmente, olha, eu entreguei aquele jogo lá, por isso que nosso time perdeu naquela ocasião. E aqui eu estou sendo pressionado para entregar o jogo também. E quando ele assumiu, ele ganhou o respeito do restante do time, né? E aí o time jogou em favor dele também, e ele também começou a jogar em favor do time, e o time acabou ganhando, né? É um filme, mas a gente pode entender que é isso, porque se a pessoa que está passando por algum problema não sabe que também você passa por problemas, te acha
né, o grande, o superior, a hora que vê que você falhou em alguma coisa lá atrás, perdeu toda a sua autoridade. Verdade. Então, é muito importante a gente ter essa transparência e para que as pessoas saibam, olha, é difícil, mas eu já passei por isso, eu fraquejei, escorreguei, mas estou de pé, levantei a cabeça, estou erguido, Deus abençoou, e, né, é verdade. É por isso que eu estou aqui hoje, né? É por isso que eu estou aqui hoje, né? É verdade. Eu também assim, dou um exemplo também a respeito, né? A perseverança não é desistir, mas é avançar, né? Um exemplo bem claro, assim, a gente mexe com evangelismo, eu vejo que a perseverança, ela predomina muito na vida do ser humano. Por quê? Porque o evangelismo, ele não é muitas vezes você só falar da palavra de Deus, você dar algo para comer para uma pessoa, não. É você perseverar com ela, você se relacionar com ela, saber o que ela precisa, né? Saber se ela tem família, saber se ela, quais os problemas que ocasionaram na vida dela. Então, eu vejo que o evangelho, o evangelismo, também ele trata a respeito dessas coisas, de você perseverar na vida da outra pessoa. Um exemplo bem claro, né? A gente está falando de filme, foi segunda-feira, eu assisti um filme que chama assim, Somos Todos Iguais. Está ali na Netflix, é um filme cristão, é um filme assim de evangelismo. Foi um filme assim que eu aparentemente falei assim, eu sou aquele filme, entendeu? De uma pessoa que é um morador de rua, ele começa a perseverar na vida de uma pessoa civil. Olha como que é o contrário, porque essa pessoa que era morador de rua, ela conhecia Jesus. Só que ele perseverou numa pessoa civil, que o casamento dessa pessoa estava destruído, né? Essa pessoa mexia com dinheiro, então ele perseverou na vida dessa pessoa. Ou seja, a perseverança, ela quer dizer que também nós somos iguais. Eu não sou diferente de você, todos nós passamos por problemas, por situações, mas eu vejo que a perseverança de uma pessoa que nos auxilia para que nós possamos caminhar com Jesus, não só com Jesus, mas também trilhar também os nossos caminhos, os nossos sonhos, os nossos projetos. Então, eu vejo que a perseverança, ela traz essa motivação, não só no reino de Deus, mas também na vida comum que nós vivemos, né, na família, no dia a dia. Então, eu vejo que isso é uma verdade. A perseverança não é o fato de você não desistir, mas não só de animar, mas também de aceitar essa perseverança no seu coração. Porque, assim, né, eu não sei vocês, porque você perseverar uma coisa que você não quer, mas aonde que Jesus ele quer trabalhar no seu coração. Eu vejo que é isso também, que Jesus ele quer também trabalhar esses valores dentro do nosso coração através da perseverança. E o próprio Jesus ensinou sobre a perseverança, né? Lá no Mateus capítulo 24, Exato. Ele fala sobre essa questão, né? Que nós seremos julgados, seremos perseguidos, maltratados, uns trairão aos outros, né? Mas ele diz lá depois, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Exatamente. Então, nós nos escandalizaríamos com montes de coisas, né, com um monte de irmãos, muitas vezes, com pastores, com líderes. Haverá até os escândalos, mas ele fala assim, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Exato. Então, é questão de perseverança mesmo, pastor Rafael. Não tem esse assunto é mais do que pertinente. Esse assunto escapatória é algo que, né, muito mais do que relevante, né? Vai embora, entendeu? São muitas coisas. Que eu lembrei algo aqui. Tem uma afirmação, uma frase atribuída ao Michael Jordan, né? Grande campeão aí do basquete, que é atribuído a ele a seguinte afirmação, né? Eu errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. Em 26 oportunidades, confiaram em mim para eu fazer o arremesso da vitória e eu errei. Eu falhei muitas
e muitas vezes na minha vida, e é por isso que eu tenho sucesso. Amém. Quando fala Michael Jordan, é uma unanimidade, que é um cara excepcional, um cara excelente na questão do basquete. Só que ele mesmo diz assim, olha, eu sou um sucesso, mas porque eu passei por isso, eu perdi aqui, eu errei aqui, mas eu continuei. Exato. Então, acho que, bom, até para a gente finalizar, porque o nosso horário já deu, e é um assunto que a gente poderia aqui falar por muito mais tempo, é muito rico, mas nós aprendermos a encontrar em Deus esse lugar, né, de motivação, de descanso, né? Às vezes a gente ouve assim que as pessoas estão cansadas e elas querem desistir. Não, se a gente está cansado, a gente precisa descansar no Senhor, né? O Senhor, a palavra de Deus diz que Ele é um refúgio, né? Torre forte ao nome do Senhor, né? Então os justos nós temos um lugar em Deus para sermos renovados, para sermos fortalecidos, né? E debaixo então desse bate-papo, desse painel, Ale, você ora abençoando a gente. Amém. Abençoando os irmãos que estão em casa também, que isso seja uma verdade na nossa vida. Amém? Amém. Antes de orar, Efésios capítulo 6, versículo 18. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Amém. Pai querido, Pai amado, Pai, nós agradecemos ao Senhor, Papai, por esse tema tão precioso de perseverança. Que o Senhor, Pai, continua, Papai, perseverando, Pai, sobre as nossas vidas, através, Pai, da oração, da Tua palavra, através, Pai, dos Seus projetos, Pai, sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, abençoa, Papai, os meus amados, Pai, que estão assistindo. Abençoa, Pai, os amados, Pai, que estão aqui presentes também, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continua, Pai, perseverando, Pai, na vida, Pai, dessas pessoas tão preciosas. Que a glória do Senhor, Papai, venha incendiar o coração deles, Pai. Que eles sejam, Pai, totalmente impactados, Papai, com a Tua presença, que da Tua perseverança, Pai, venha, Papai, colocar os corações deles, Pai, cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém.